Este vídeo é traduzido do inglês e retirado do canal Emma Mindfully Trader. Este canal será o canal oficial da Emma em português. O link para o canal original em inglês está na descrição abaixo deste vídeo. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Emma e hoje vamos trabalhar com pares de moedas OTC. E vocês lembram como trabalhar com eles? A análise fundamentalista não funciona e por isso que vamos usar a análise técnica. Por isso, hoje vamos usar os níveis de suporte e resistência, tendência de alta, tendência de baixa, para analisar o mercado, analisar o gráfico e criar imagens completas de como obter lucro. Hoje estou começando com apenas $1, quero aumentar esse valor para 6 ou 7 mil dólares. Na verdade, isso depende da situação, mas mesmo assim vocês lembram que vamos tentar encontrar os pontos de entrada favoráveis. Vou procurar minhas melhores situações, que eu conheço muito bem, que eu já negociei. Porque vocês lembram que eu disse que sua experiência de trading é o melhor fator que vai te dar boa rentabilidade. Então hoje nós vamos começar, vou mostrar tudo para vocês, tenham muito cuidado. Então hoje é o fim de semana e hoje nós vamos trabalhar com pares de moedas over the counter, pares de moedas OTC. Vocês sabem que a análise fundamentalista não funciona com eles, mas a análise técnica é uma ferramenta muito boa. É por isso que vamos usá-la no nosso trabalho com esses pares de moedas OTC e vou mostrar para vocês como trabalhar com análise técnica. Isso significa que vamos prestar atenção aos níveis de suporte e resistência, tendência de alta, tendência de baixa e outros padrões do gráfico. Na verdade, vou mostrar tudo. Meu depósito agora é de $1 e vou começar com esse valor. Na verdade, quero aumentar para 6 ou 7 mil dólares. Isso depende da situação, claro. Então eu também vou trabalhar com as situações que eu conheço melhor. Você entende por quê? Porque a experiência de trading que eu adquiri me ajuda o tempo todo e precisamos encontrar os pontos de entrada favoráveis. E algumas situações geralmente se repetem, e isso é um ponto muito bom no trabalho de trading. Então quero lembrar vocês de que sua rentabilidade depende da sua experiência de trading. É por isso que você precisa praticar muito para ganhar essa experiência de treinamento e depois praticar, trabalhar duro. Então, pessoal, agora mesmo eu consigo ver o primeiro ponto de entrada, então vamos analisar o mercado. Agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar com isso. Então, essa é uma situação muito interessante. E agora vamos colocar a linha horizontal de acordo com essas velas. Este é o nível de suporte e também podemos ver que as máximas do preço estão ficando cada vez mais baixas. Então, agora podemos ver que o preço tem seguido uma tendência de baixa. Então aqui eu quero abrir uma operação de queda por 1 minuto e posso ver que é uma grande chance de o preço estar se movendo para baixo. E nesse movimento de queda, vamos tentar obter lucro. Então podemos ver que o preço se move principalmente para baixo, podemos ver essas velas vermelhas impulsivas e também não conseguimos ver um pullback para cima muito grande. Então podemos entender que esse é um movimento de queda no gráfico, isso significa que o preço vai se mover para níveis mais baixos e também o intervalo de tempo 3 vezes é com reserva, porque pode haver uma zona de consolidação ou um pullback para cima, porque você entende que o preço se move em zigue-zague e mesmo que o movimento de queda continue, pode haver alguns repiques para cima. É por isso que escolhemos um tempo com reserva e a reserva em direção ao nível de suporte. E eu acho que durante esse tempo tudo vai dar certo e veremos o resultado. E pessoal, estou lembrando vocês de que eu tenho meu chat fechado no Telegram, envie a palavra código private para as minhas mensagens pessoais no Telegram, emamila03, porque é sinais de trading gratuitos. Então, nesse momento, a rentabilidade desses sinais é de cerca de 83% nas últimas 2 décadas. Isso significa que em 83% das vezes você terá lucro e você também pode ler as avaliações sobre o meu chat no Telegram. O link está na descrição, há um canal de avaliações com feedbacks sobre o meu canal fechado ao Telegram e lá você vai encontrar o processo e os bons resultados. Os prints com a estratégia vencedora, os prints de depósitos de fundos muito bons e se você quiser saber mais, você vai encontrar o canal de avaliações do Telegram, onde são postados os prints dos meus inscritos, dos membros desse chat fechado. Lá eles me enviam os prints com os valores que negociaram, a rentabilidade de suas estratégias, o que é muito interessante. É um canal separado no Telegram e eu recomendo que você assista. Então, se você quer receber os sinais de trading gratuitos agora mesmo, recomendo que entre imediatamente. Envie a palavra código. O link está na descrição. Continuamos. Então, pessoal, é muito bom porque podemos ver as velas vermelhas
se formando, isso é muito bom. Depois desse movimento de queda, podemos ver um pullback para cima, mas também podemos notar que as velas verdes são muito curtas, mas podemos ver que os preços estão ficando mais baixos. Então esse é um movimento de baixa, ele ainda está acontecendo, por isso vamos abrir outra operação de queda por 3 minutos, de acordo com esse movimento de baixa. E podemos ver que depois desse pullback para cima, o preço reverteu e podemos ver as velas vermelhas impulsivas. Então o preço ainda está caindo em direção ao nível de suporte, então quero ganhar dinheiro nesse movimento de queda, vamos ver o que acontece em breve. Pessoal, estou lembrando vocês de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante para mim, ver o apoio de vocês, porque eu quero melhorar esse canal, quero melhorar meus vídeos. Comentem abaixo do vídeo, escrevam seus comentários, escrevam suas ideias, escrevam tudo sobre sua experiência. Talvez algumas perguntas, talvez vocês tenham tido prejuízo, talvez tenham tido lucro, tudo vai ajudar meu canal a ficar melhor. E vocês lembram que muitos de vocês estão assistindo meus vídeos sem inscrição e precisamos corrigir isso imediatamente. Então, pessoal, é muito interessante que vocês podem notar que o preço continua se movendo para baixo. Podemos ver que o nível de suporte foi rompido, então tivemos um lucro incrível. Então, esse é um potencial de queda muito bom e analisamos tudo corretamente, previmos o movimento do preço e analisamos tudo da melhor forma. Então, vamos continuar com outra situação. Então, pessoal, aqui vamos colocar a linha horizontal, identificar o nível de suporte. Então, aqui vocês podem ver que colocamos de acordo com as mínimas mais baixas. E aqui esse é o movimento de baixa. Podemos ver que o preço tem seguido uma tendência de queda e se aproximado desse nível de suporte. Então, vamos abrir uma operação de queda de acordo com esse movimento de baixa. Porque eu posso ver que é uma grande chance de o preço continuar se movendo para baixo e nesse movimento vamos tentar obter lucro. Então espero que nessa situação 3 minutos sejam suficientes, mesmo que aconteça uma zona de consolidação, um pullback para cima. Então acho que o preço vai se mover para baixo até o nível, porque as máximas de preço estão ficando cada vez mais baixas. Podemos ver isso no gráfico. Essa tendência de baixa ainda está acontecendo e eu quero conferir com certeza, então vamos ver o resultado. Então você já começou sua carreira no trading, mas não sabe por onde começar? Então tem opções para você, a plataforma Pocket Option, Quotex. Essas plataformas realmente vão te ajudar a obter lucros, porque isso é sua prática. Assista aos meus vídeos, é apenas teoria. Vamos negociar por conta própria, praticar por conta própria. É coisa realmente boa. Eu estou convidando você e também adicionei esse código promocional especial para você, bônus de depósito de 50% para o início confortável, porque bônus são muito importantes para iniciantes, para novatos, exatamente para você. Use este código promocional, negocie por conta própria, pratique e encontre situações, porque estou mostrando para você obter lucro. Então isso é muito interessante, porque o preço realmente se move para baixo, nós obtivemos lucro graças a essa situação. Então 3 minutos de tempo foram suficientes para isso. Então essa situação é muito boa, muito interessante. Então tudo está indo muito bem, vamos continuar com outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de suporte e vamos trabalhar com ele. Então, aqui eu quero abrir imediatamente a operação de alta por 1 minuto, porque eu posso ver que há uma grande chance de que, depois desse movimento em uma direção, o preço vai replicar a partir desse nível de suporte. O preço vai entrar no retraçamento, vamos ver o pullback para cima e nesse movimento, nessa correção, vamos tentar obter lucro. E como geralmente acontece, 1 minuto é suficiente para esse tipo de situação. E podemos ver que esse nível é bastante forte, porque anteriormente o preço trocou esse nível e depois repicou para cima. Então isso significa que o mesmo vai acontecer aqui agora. Vamos conferir. Então, pessoal, é muito interessante porque vocês podem notar que o preço realmente repicou para cima. Podemos ver as velas verdes e 1 minuto foi perfeitamente suficiente para isso. Então, nós ganhamos dinheiro nesse movimento. Então, essa situação é muito, muito interessante. Vamos continuar com outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de resistência. Vamos analisar o que podemos fazer aqui. Então, esse é um movimento de alta, o preço vem se aproximando dessa linha de nível. Então, há espaço até ela. Por isso, precisamos agir imediatamente e vamos abrir a operação de alta por 2 minutos devido a esse movimento de alta. E podemos ver que essa é a tendência de alta, ela ainda está acontecendo e os mínimos de preço estão ficando mais altas. Então, esses são os sinais de que o preço provavelmente vai se mover para cima. E essa é uma chance para nós de obter lucro nesse movimento de alta. Ainda há espaço até a linha de resistência. Precisamos conferir isso com certeza.
Então, pessoal, é muito bom porque vocês podem ver que realmente depois desse pullback para baixo, o preço se moveu para cima devido a essa tendência de alta. Então, nós ganhamos dinheiro nesse movimento e tudo deu certo. Então, como vocês podem ver, essas situações são muito fáceis de serem encontradas no gráfico, vocês só precisam encontrá-las e trabalhar da mesma forma que eu mostrei. Então, pessoal, aqui podemos ver que o preço se aproximou do nível de resistência. Também podemos notar que o preço foi além disso. Então, aqui vamos abrir uma operação de alta por 1 minuto. Por quê? Porque eu posso ver que o preço está rompendo o nível de resistência. Então, muito em breve, o preço vai se mover para cima. E essa é uma chance para eu tentar ganhar dinheiro em 1 minuto. Deve ser suficiente para essa situação. Então, vamos conferir com certeza o que vai acontecer em breve. Muito interessante porque podemos ver a atenuação, mas de qualquer forma esse movimento de alta continuou e nós ganhamos dinheiro nesse movimento. Em 1 minuto foi perfeitamente suficiente e esse nível de resistência foi rompido e como geralmente acontece, nós temos esse tipo de situação, em 1 minuto é perfeito. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de suporte, vamos trabalhar com ele e vocês também podem notar que esse é um movimento de queda muito bom. O preço vem se aproximando dessa linha de nível. Então, aqui vamos abrir uma operação de queda por 2 minutos devido a esse movimento de baixa e também podemos notar que as máximas do preço estão ficando mais baixas, então esse é o potencial geral de queda. Então, há uma grande chance de que o preço vai se mover para baixo e vamos tentar ganhar dinheiro aqui. Então, vamos conferir com certeza o que vai acontecer em breve. Então, isso é muito interessante porque vocês podem ver que o preço continua se movendo para baixo. Nós obtivemos lucro aqui, então analisamos isso e tivemos tempo suficiente para executar. Então, 2 minutos foram suficientes, o preço tem esse potencial de queda. Então, vamos continuar com outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver o movimento de alta, o nível de resistência. Então, vamos trabalhar com isso. O preço está se movendo para cima e se aproximando dessa linha de nível e essa pastela. Então, aqui eu quero uma operação de alta por 3 minutos devido a esse potencial de alta, porque eu posso ver que é uma grande chance do preço estar se movendo para cima. Esse movimento de alta vai nos trazer um lucro muito bom, mas o tempo de 3 minutos é para o resultado, porque podemos ver que o preço se move em zigue-zague. Então, isso tem a ver com os pullbacks. E, na verdade, com os bens profundos, então precisamos ser mais cuidadosos. Também podemos ver que as mínimas dos preços estão ficando mais altas. Por isso, escolhi um tempo com reserva apenas levando em conta para poder haver algumas zonas de consolidação ou pullbacks e podemos ver alguma atenuação ocorrendo, mas acho que esse tempo será suficiente porque qualquer coisa pode acontecer durante 3 minutos. Eu estou lembrando vocês de que esse tempo me ajuda a escolher um intervalo de tempo graças à minha experiência em trading. Porque esse é um aspecto muito importante de negociar de forma lucrativa. Então vamos conferir o que vai acontecer muito em breve. Então, pessoal, é muito interessante porque vocês podem ver que realmente depois do pullback para baixo, o preço reverteu e novamente se aproximou dessa linha de nível e nós ganhamos dinheiro nesse movimento de alta. Um tempo de 3 minutos muito interessante foi suficiente para isso, como geralmente acontece, então esse tempo foi muito bom. E a situação foi resolvida, vamos continuar. Então, pessoal, aqui podemos ver um movimento de queda muito bom e também podemos ver que depois do primeiro toque no nível de suporte, o preço repicou para cima e depois disso o preço reverteu e novamente se aproximou dessa linha de nível. Também podemos ver que as máximas dos preços estão ficando mais baixas aqui, então aqui eu quero abrir uma operação de queda por 3 minutos devido a esse potencial de baixa, porque eu posso ver uma chance muito boa de o preço estar se movendo para baixo. Esse movimento de queda é uma grande chance de ganhar dinheiro. Vocês já sabem que eu escolhi esse tempo com reserva porque pode haver uma zona de consolidação ou um pullback. Podemos ver que recentemente o preço tem se movido lentamente, podemos ver alguns repiques, mas de qualquer forma precisamos conferir o que vai acontecer em breve. Então, pessoal, muito interessante porque vocês podem ver que o preço continuou se movendo para baixo até o nível de suporte. Esse nível foi rompido, nós obtivemos lucro aqui. Então, 3 minutos de tempo foram suficientes para isso. Então, o preço tem esse potencial de baixa, isso é muito interessante. E nós ganhamos dinheiro com esse movimento de queda. Então, vamos continuar. Aqui podemos ver o nível de resistência e também podemos notar um movimento de alta muito bom. O preço vem seguindo a tendência de alta de forma bastante lenta, mas confiante, e podemos ver a retomada em direção ao nível de resistência. Então aqui eu vou abrir uma operação de alta por 3 minutos devido a esse potencial de alta, porque eu posso ver uma chance muito boa
do preço se mover para cima até o nível. As mínimas do preço aqui estão ficando mais altas, essa tendência de alta ainda está acontecendo e podemos obter lucro. Então vamos ver o que vai acontecer em breve. Então, pessoal, é muito interessante porque vocês podem ver que o preço ainda está subindo e nós obtivemos lucro aqui. Então, 3 minutos foram suficientes para isso e nós ganhamos dinheiro nesse movimento de alta. Então, como vocês podem ver, como geralmente acontece, essa situação funciona bem se você encontrá-la no gráfico e vencer. Então, vamos continuar com outra situação. Então, pessoal, depois de um tempo, eu observei os movimentos do preço e estou pronta para abrir uma operação de queda por 1 minuto, porque posso ver que o preço pode chegar ao retraçamento, nós podemos ver que ocorreu uma atenuação, essa é uma aparência de uma vela vermelha, então abrimos essa operação, uma operação de queda por 1 minuto, porque posso ver que após o rompimento do nível pode haver um retraçamento, pullback para baixo. E também podemos notar que há alguns momentos de atenuação, o preço está parando e é bastante possível que veremos o repique para baixo muito em breve. Precisamos verificar isso com certeza, vamos analisar. Então, pessoal, é muito bom porque vocês podem ver que o preço realmente chegou ao retraçamento e esse foi o pullback para baixo, nós obtivemos o lucro aqui, então nós analisamos tudo corretamente, obtivemos os resultados. Então, esse tempo foi suficiente e essa situação funcionou. Então, pessoal, aqui podemos ver que houve uma tendência de alta muito boa. E também podemos notar que essa linha de resistência no topo do gráfico, podemos ver que houve um pullback para baixo. E depois disso, o preço reverteu e novamente se aproximou dessa linha de nível. Então, agora, nós podemos ver que o preço tem pressionado esse nível, na verdade. As mínimas dos preços estão ficando mais altas, elas estão sendo atualizadas e esse é o potencial de alta. Então, aqui vamos abrir a operação suficiente por 2 minutos, devido a esse potencial de alta, na verdade, é bastante possível que o preço vá se mover para cima até o nível e possa rompê-lo. Isso também é possível e podemos ver que o preço está pressionando esse nível e acho que 2 minutos serão suficientes para essa situação, mesmo que a zona lateral ou a queda aconteça. Então, esse movimento de alta pode nos trazer o lucro e precisamos verificar. Então, pessoal, isso é muito bom porque o preço realmente continuou subindo esse nível de resistência, foi rompido, então obtivemos lucro aqui. Então, como vocês podem ver, tivemos lucro aqui. Nós prognosticamos tudo, calculamos tudo e tudo funcionou. O preço realmente tem esse potencial de alta, então vamos continuar com outra situação. Então, pessoal, aqui podemos ver o nível de suporte no nível de linha. Então, aqui eu quero ver a operação de queda por apenas 1 minuto. Então, posso ver que onde o preço continuará se movendo para baixo e nesse movimento vamos tentar ganhar dinheiro. Então, o preço tem estado em tendência de queda de forma bastante lenta, mas confiante, e é um pequeno espaço restante até o nível de suporte. Então, acho que tudo vai dar certo, então vamos verificar isso com certeza. Então, pessoal, muito interessante, porque vocês podem notar que o preço continuou se movendo para baixo até o nível de suporte. Obtivemos lucro aqui, então 1 minuto foi suficiente para isso e podemos ver que a partir do nível de suporte houve a reação, o preço subiu com um pullback muito pequeno. Então, vamos observar o movimento do preço porque eu quero entender como o preço vai se mover dessa vez muito em breve. Então, esse é um sinal para mim abrir uma operação de queda por 1 minuto, porque posso ver que depois dessa zona lateral, que foi muito pequena, o preço se moveu para baixo, moveu-se para níveis mais baixos e passou além da linha do nível. Então, isso significa que muito em breve esse nível será completamente rompido e nesse movimento de queda eu tentarei ganhar dinheiro com isso. E é bastante possível que cheguemos a um movimento impossível para baixo até esse movimento de rompimento e como geralmente acontece, 1 minuto é suficiente para isso e tudo quando trabalharmos com sinais assim. 1 minuto é suficiente nessas situações, então vamos verificar com certeza. Então, isso é muito bom porque vocês podem notar que o preço realmente continuou se movendo para baixo e esse nível foi rompido, então o preço se moveu para baixo de forma bastante lenta, mas de qualquer forma tivemos lucro em 1 minuto, foi perfeitamente suficiente para essa situação. Então, a depósito é de $7.500. Então, acho que é hora de encerrar, pegar os lucros e sair do mercado. Então, como vocês podem ver, essas situações foram muito boas e como vocês notaram, algumas situações muito semelhantes entre si. Isso significa que elas podem ser encontradas no gráfico, você também pode encontrá-las por conta própria. Precisam encontrá-las e obter lucro por conta própria, tentem encontrar isso e depois voltem ao vídeo e deixem seu comentário sobre isso.
Então, pessoal, muito obrigada por assistir o vídeo. Espero que tenha sido útil e interessante para vocês. E agora vocês se sintam motivados o suficiente para tentar por conta própria. E aqui vocês podem ver as capturas de tela dos vencedores que ganharam $100 do meu sorteio anterior. Parabéns, pessoal. Muito obrigada pela participação. Mas aqui está outro sorteio e vocês lembram o que fazer. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem abaixo deste vídeo e entrem no meu chat fechado e enviem a palavra private para minhas mensagens pessoais no Telegram, Mamila03. E no próximo vídeo vocês verão o seu nome como vencedor de $100.